Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live da Pastoral Familiar da Diocese de Amparo. Eu sou José Almir Carvalho e faço parte dessa comissão diocesana. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre um assunto importante e urgente, que é a prevenção ao suicídio. E nós estamos repetindo esta live que nós fizemos lá no dia 10 de agosto, na Semana da Família, porque a gente esperava uma participação e ela não teve, não aconteceu, porque várias paróquias estavam fazendo eventos online simultâneos à nossa. Então, a gente fez a proposta de poder fazer novamente essa live para vocês. Nosso palestrante, como vocês sabem, vai ser novamente o Padre Lício Vale, lá da paróquia Sagrada Família de Vila Praia, no bairro da Penha, São Paulo, da Diocese de São Miguel Paulista. E o Padre Lício também é membro da ABEPS, que é a Associação Brasileira de Estudo e Prevenção ao Suicídio. Então, esperamos que vocês aproveitem bastante mais essa formação e se vocês forem tendo perguntas, a gente vai acompanhando pelo chat e no final da palestra o Padre Lício vai ter uns minutinhos para responder as perguntas de vocês. Então, vamos chamar então o Padre Lício para a gente poder começar a nossa palestra. Boa noite, Padre Lício. Boa noite, José. Uma alegria muito grande para mim estar com você e com todos vocês aí da Diocese de Amparo, para a gente poder fazer essa live e falar desse assunto tão importante que é a questão da prevenção ao suicídio. Enfim, uma alegria enorme estar com vocês novamente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela amizade. Obrigado desde já também pelo convite. Nós que agradecemos. Então, o senhor faz uma oração inicial para a gente começar, e eu já vou deixar o senhor com o povo aí. Tá bom? Combinado. E no final a gente volta para as perguntas. Combinado, Zé. Obrigado. Então, nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós vos louvamos, Senhor nosso Deus, porque vós sois a fonte da vida e nos criastes, Senhor, para vivermos em comunhão, na família, na comunidade, na sociedade. Abençoai vós sois a fonte da vida e nos criastes. Abençoai este encontro que nós vamos realizar, essa live que vamos realizar para a honra e glória do nosso nome, do vosso nome, e para que todos os que dela participarem possam de verdade viver a espiritualidade do bom samaritano, ser capaz de ouvir, acolher e socorrer a necessidade dos que sofrem. Abençoai a nós e esta nossa live, vós que sois Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gente, boa noite. Como eu volto a dizer, é uma alegria muito grande poder estar com vocês aí da Diocese de Amparo. Como o Zé já falou, né? Eu sou o Padre Lício Vale. E o nosso tema hoje, a nossa conversa vai ser sobre o fenômeno do suicídio. Como ele falou, eu sou membro da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção ao Suicídio. Escrevi já 3 livros sobre esse assunto. Tenho a qualificação, sou formado em suicídio e automutilação pela Unipar, Universidade Paranaense. Mas a minha fala, ela não vai ser só uma fala, digamos assim, de alguém que estudou o assunto, o fenômeno do suicídio. Mas alguém que viveu isto muito de perto.
A nossa palestra tem como tema suicídio, conhecer, para acolher e para prevenir. Esse é o tema da palestra. Suicídio, conhecer, para acolher e prevenir. E eu estava dizendo que a minha fala também vai ter muito de cunho pessoal, porque este assunto do suicídio entrou muito cedo na minha vida pessoal. O meu pai se matou. O meu pai morreu por suicídio. Ele tinha 43 anos e eu tinha 13 anos à época. E eu sou filho único, né? E então este assunto do suicídio, do fenômeno do suicídio, impactou desde muito cedo a minha vida pessoal. Depois, já padre, então, ali por volta perto dos 60 anos de idade, eu decidi, na verdade com 55, eu decidi estudar mais profundamente esse assunto. A gente tem que ter claro que vamos falar de um assunto difícil, um assunto pesado, um assunto que é tabu, sobre o qual não se fala, mas eu vou tentar fazer essa nossa live de um jeito o mais leve que eu puder, né? Para que ninguém fique com medo de ouvir falar do assunto. Ao contrário, a gente precisa conhecer bem esse assunto nessa perspectiva de prevenir. Então, vamos começar. Eu sou muito brincalhão, já vou avisando, o Zé, o pessoal aí da coordenação da Pastoral Familiar da Diocese de Amparo já me conhece, eu sou muito brincalhão, sou muito extrovertido, então também vou brincar um pouco durante aí a live, só para vocês não assustarem. Eu não tenho cara lá de padre muito sério, mas sou. Muito bem. A palavra, eu quero começar pela etimologia da palavra. A palavra suicídio é a junção de duas palavras do latim. Sui, si mesmo, cedere, que é o verbo matar. Então, suicídio vem da junção de sui cedere, do latim. A Organização Mundial de Saúde define o suicídio como o ato deliberado, tomado pelo indivíduo de forma consciente, cuja intenção seja a própria morte, usando para isso um meio que a pessoa acredita que vai matá-la. Né? E talvez a definição mais simples que a gente pode dar de suicídio é essa. O suicídio é o ato de tirar a própria vida, né? É o ato de matar a si mesmo. Vamos dar uma olhadinha nos números. Eu trouxe alguns números só para a gente ter noção, só para vocês terem noção do tamanho do problema. Né? 800 mil pessoas se matam no mundo por ano. 40 pessoas se matam por dia no Brasil. Eu costumo dizer que, para a gente ter noção da proporção que é isso é um ônibus lotado que cai numa ribanceira por dia e morre todo mundo no Brasil. 40 pessoas se matam por dia no Brasil. O suicídio é a segunda causa de mortes entre adolescentes e jovens no Brasil. Então, da faixa dos 15 aos 29 anos, o suicídio é a segunda causa de mortes nessa faixa de idade. Só perde para a violência urbana. Né? O suicídio, a gente precisa entender, ele é um fenômeno complexo, ele não é uma coisa simples, né? Ele é um fenômeno complexo e ele é multifatorial, quer dizer, são vários fatores que interagem para que a pessoa extingua a sua própria vida. Normalmente nunca é um único fator que desencadeia suicídio, mas vários fatores que são associados. Vamos ver alguns desses fatores. Fatores psicológicos, né? A maioria das pessoas que atenta contra a própria vida
tem um transtorno mental diagnosticável. Depressão, ansiedade, síndrome de pânico, bipolaridade. Então, a pessoa tem um transtorno mental ou emocional que pode ser diagnosticado. E a grande maioria não procura profissional de saúde mental. E aqui eu faço um parênteses, né? Porque aqui a gente entra num outro tabu, né? O suicídio é um assunto tabu, cheio de assuntos tabus. E um dos tabus é esse, né? A grande maioria tem um transtorno que podia ser diagnosticado e tratado, mas não procura profissional de saúde mental por conta do tabu, né? Eu brinco, digo assim, experimenta dizer para um amigo seu, uma amiga sua, cara, você tá mal, procura um psicólogo, procura um psiquiatra. Muito provavelmente a resposta que você vai ouvir vai ser assim, eu não tô louco, vai você, vai você, eu não. E isso, é importante a gente entender, isso tem a ver como a doença mental foi tratada no Brasil. Até poucos anos atrás, os pacientes com transtornos mentais ou emocionais eram isolados e trancafiados em manicômios, né? Isolados das pessoas normais, né? E médico, psiquiatra e psicólogo virou, portanto, médico de louco. E isso entrou na nossa cultura. Então, a maioria das pessoas que atentam contra a própria vida tem um transtorno mental diagnosticável. E aqui a gente pode começar a falar de prevenção. Se a gente for capaz de diagnosticar o transtorno, o desconforto, a dor de alma da pessoa e ajudar ela ajudá-la melhor a cuidar, a tratar dessa dor, a gente minimiza o risco dela tirar a própria vida. Mas não existe só os fatores emocionais e psicológicos, existem fatores familiares. Fatores familiares, por exemplo, brigas, violência doméstica, consumo abusivo de álcool e drogas na família, rejeição, por exemplo, na separação conjugal, um dos dois se sente rejeitado ou perde muito, tem que sair da própria casa, né? Normalmente os homens, né? Porque a maioria as crianças normalmente no Brasil ficam com a mãe. Então, esse caso de rejeição é muito comum em homens separados, né? O cara tem que sair da casa dele, ele perde a convivência diária com os filhos, às vezes ainda ama a mulher que não o quer mais, enfim, né? Então, estes são alguns fatores familiares que podem desencadear suicídio. Nos adolescentes e jovens, abuso sexual em casa, rejeição, falei da rejeição, às vezes tem muitos adolescentes em que o adolescente se descobre gay, né? E aí ele é rejeitado pela família. Outro parênteses, a população LGBTQIA+, é uma das populações de risco para suicídio. Outros fatores familiares, sobretudo na adolescência, os adolescentes e os jovens estão muito fragilizados emocionalmente.
E eu atribuo isso a uma série de questões. A primeira questão, para mim, gente, e eu aproveito para falar disso, já que estou falando com agentes de pastoral familiar, é que as nossas famílias perderam a capacidade de ensinarem os filhos a se frustrarem, a ouvirem não. Ah, mas eu não vou, Padre Lício, dizer não para o meu filhinho, para minha filhinha, porque, sabe, ele vai ficar chateado comigo. Ué, mas chateação não faz parte da vida? Né? As crianças, às vezes, hoje elas são muito mimadas, né? Às vezes você... eu fui uma vez numa festa de 15 anos de uma adolescente, entrou a menina lá, a princesinha, carregada por 4 eunucos, a princesinha, né? O princesinho. Depois eles brigam com o crush e pensam em se matar. Atenção, crush, né? Para o pessoal que é velhinho assim que nem eu, que tem cabelo branco, né? Crush não estou falando daquele refrigerante sabor laranja que nós velhinhos tomávamos, né? Crush, para os adolescentes jovens de hoje, é o ficante, é o namoradinho. Então aí briga com o crush e pensa em se matar, porque não está treinado a se frustrar, né? Eu brinco, né? Às vezes os pais, e para mim os pais partem de um pressuposto equivocado, aliás, vários. Primeiro, quem educa filho é pai e mãe. Isso precisa ficar claro. Não é escola que educa filho. As nossas famílias não podem terceirizar, passar para os outros, uma missão que é delas. Missão de educar filho é da família. A escola complementa. Esse é um primeiro pressuposto, a terceirização da educação. O segundo pressuposto, para mim, é equivocado. Os pais não querem dar limites nem dizer não para os filhos, partindo, para mim, de um pressuposto equivocado, que frustração é coisa ruim. Não é. Frustração gera resiliência. Frustração forja a personalidade. Frustração dá noção de limite, que a gente não pode tudo. Frustração gera criatividade, né? Então, o que acontece muitas vezes nas nossas famílias hoje? Por exemplo, a mãe diz um não para a criança, e eu brinco, né? E aí está a criança... A mãe ou o pai, em vez de deixar, deixa chorar, deixa frustrar, uma hora passa. Aí a mãe pega, não aguenta, né? Aí pega o celular e dá para a criança. Aí eu brinco, a criança dá... Pronto, não frustrou. E aí, quando briga com o crush, com o namoradinho, pensa em se matar. Vamos ver alguns fatores sociais. O desemprego é fator de risco para suicídio. Porque a primeira coisa que vai embora quando a gente fica desempregado é a autoestima da gente. Depois começa a aumentar a pressão, né? A pressão social, a pressão da própria família, né? Você não conseguir, as contas vêm, o nível de estresse, de ansiedade, de agonia, né? Esses sofrimentos emocionais aumentam. Então, desemprego é fator de risco para suicídio. Existem algumas profissões que são fatores de risco para suicídio. É altíssimo índice de suicídio em estudantes de medicina, em militares, em profissionais da saúde. E quais são as profissões que são de risco para suicídio? As profissões onde as pessoas cuidam o tempo inteiro dos outros
mas não cuidam de si mesmas, né? A maioria das pessoas que atenta contra a própria vida são as mulheres. As mulheres tentam mais do que os homens, mas o número absoluto de mortes é maior em homens. Por quê? Porque os homens usam meios mais eficazes. Meu pai, por exemplo, sai de casa um dia, dá um beijo na boca da minha mãe e se joga debaixo de um caminhão. Então, os homens usam meios que são mais letais. Há um autor, um psicólogo americano, ele estudou o fenômeno do suicídio a vida inteira dele. Ele é o pai da suicidologia. Então, para quem não sabe, existe este novo ramo de saber que se desmembrou da psicologia, a suicidologia. É a ciência que estuda o fenômeno do suicídio. Esse psicólogo americano, o Edwin Schneidman, estudou o fenômeno do suicídio a vida inteira dele. E eu quero que vocês guardem este conceito que eu vou dar agora, porque se vocês guardarem esse conceito, valeu a live. Porque esse conceito é importantíssimo para a gente entender todo o fenômeno do suicídio. O Schneidman vai dizer que o suicida, no fundo, ele não quer tirar a própria vida, ele não quer se matar. Ele quer matar a sua dor emocional, sua dor de alma, que para ele é insuportável, que ele não sabe mais o que faz com ela, né? E por que eu estou falando para vocês guardarem este conceito? Porque eu daqui a pouquinho vou contar brevemente a história do suicídio do meu pai, porque eu acho que o suicídio do meu pai é um exemplo claríssimo deste conceito do Schneidman, né? Então guardem este conceito. O suicida não quer tirar sua vida. Ele não quer matar sua vida, ele quer matar a sua dor. Como eu disse, o suicídio é um fenômeno complexo. Ele é feito de 4 etapas, que a gente chama de comportamento suicida. A primeira etapa então o suicídio, ele é um processo que vai se instalando na vida da pessoa, né? Que começa com o que a gente chama de pensamentos suicidas. Quer dizer, a pessoa começa a pensar e esses pensamentos voltam sempre. A pessoa começa a pensar o tempo, quase que constantemente, diariamente, em morrer, em morrer. Isto evolui para a segunda etapa do processo. Nesta primeira fase, né, nos pensamentos suicidas, a pessoa já está em risco de suicídio. Isto evolui para a segunda etapa do processo. A pessoa faz um plano de suicídio. Ela planeja a morte dela. Nesta fase do planejamento, ela costuma definir a forma, de que maneira, local, possível dia, enfim, a pessoa planeja a sua própria morte. Isto evolui para a terceira etapa do processo, que é a chamada tentativa de suicídio. O que é a tentativa de suicídio? A tentativa de suicídio nada mais é que a pessoa tenta executar o plano que ela traçou. E se ela obtém êxito, o suicídio está consumado. Então, percebe? Então, o suicídio, ele é o final de um processo que vai se instalando na vida da pessoa. E a esse processo, a gente dá o nome de comportamento suicida. Eu disse que o Schneidman fala que o suicida não quer tirar sua vida, mas tirar a sua dor, né?
E eu vou contar agora, dar o testemunho, meu testemunho pessoal, vou contar um pouco a história do suicídio do meu pai, porque para mim, o suicídio do meu pai é um exemplo muito claro deste conceito do Schneidman. E para contar a história do suicídio do meu pai, eu preciso contextualizar um pouquinho. Eu não sei se o Zé falou que essa live é de 3 horas e 45 minutos, viu, gente? Isso aqui é só a introdução. Estou brincando, fiquem tranquilos. Eu preciso contextualizar, né? Quando meu pai tira a vida dele, como eu já disse para vocês, eu sou filho único, e o impacto do meu pai, o suicídio do meu pai teve um impacto muito grande na minha vida pessoal. Eu me senti abandonado por ele. Eu estava no início da adolescência, aquela fase em que o filho homem quer ser igual ao pai, o pai é o ídolo, né? Foi exatamente nesta fase. Eu fiquei muito mal com o suicídio dele. Para vocês terem noção, foram 30 anos de terapia e de direção espiritual para poder elaborar o suicídio dele e perdoá-lo. Porque o suicídio dele soou para mim como o abandono. E a sensação de ter sido abandonado por ele, pelo seu suicídio, gerou em mim ódio do meu pai. Eu tinha ódio dele. Se já é complicado você sentir ódio de um pai que está vivo, vocês imaginem sentir ódio de um pai que está morto. E pior, morreu porque quis morrer. E não dá mais para você reconciliar, não dá mais para você dizer, eu te perdoo. Não dá, a pessoa já morreu, ela não está mais aqui. E foi muito sofrimento. Até que um dia, no processo de terapia, o meu psicólogo disse assim para mim, Lício, você conhece a história do seu pai? Eu virei para ele e falei, eu acho que eu sei que o meu pai é filho adotivo. Aí ele falou assim para mim, o meu psicólogo, cara, tenta levantar a história do seu pai, porque talvez haja nela alguma coisa que nos ajude a entender o que aconteceu. Aí eu fui procurar minha avó, né? A avó que eu conhecia, a mulher que adotou o meu pai. O meu avô que o adotou já tinha falecido. E aí a minha avó adotiva, né, a avó que eu conhecia, me conta uma história, uma parte da história da vida do meu pai que eu não sabia. Que eu agora aponto para vocês brevemente. Meu pai nasceu em 1927, numa cidadezinha perdida do interior da Paraíba, chamada Catolé do Rocha. Filho de uma família sertaneja muito pobre. Em 1932, houve uma grande seca no Nordeste. A maior seca do Nordeste no século passado. A família do meu pai, a família biológica, é uma das famílias flageladas pela seca de 32. Eles perdem tudo, né? Perdem tudo no sítio, a criação, a plantação, e fogem, como milhares de famílias nordestinas, fogem dos sítios e rumam para cidades para buscar sobreviver à seca e à fome. A minha avó biológica e os seus 6 filhos estão caminhando pelo acostamento da estrada, indo em direção à cidade. Vindo em sentido contrário, a minha avó vê um caminhãozinho de um caixeiro viajante. No Nordeste, na década de 30, essa era uma figura muito conhecida no Nordeste. O caixeiro viajante era um pequeno comerciante que tinha ou a sua carroça, e os mais ricos tinham um pequeno caminhãozinho e comercializavam seus produtos. Ao cruzar, né, a minha avó vai para o meio da estrada e grita, começa a gritar pro caixeiro viajante que estava vindo no seu caminhãozinho. Para! Ele encosta e ela diz para ele, em bom nordestinês da Paraíba, moço,
Pelo amor de Deus, me dê comida para mim e para meus bichinhos, porque nós estamos morrendo de fome. Ele vira para ela e diz: eu tenho o que você quer e você tem o que eu quero. A minha avó biológica começa a chorar desesperada e diz assim: moço, nós estamos morrendo de fome, eu não tenho nenhum dinheiro. Aí ele vira e diz: não, a senhora não entendeu. Dinheiro eu tenho, porque eu sou um homem rico. Mas sou estéril, não posso ter filhos. E a senhora tem 6. Me dê um dos seus filhos e eu lhe dou 20 quilos de comida. Sabem qual foi a resposta da minha avó? Pode escolher. Ele virou e disse: eu quero aquele ali. Aí ela diz: aquele ali eu não posso lhe dar, não. É o mais velho, me ajuda a cuidar dos irmãos. E aí ela faz este gesto. Leva esse. É o caçula. Esse menino era meu pai. Ele tinha 6 anos de idade. E a última imagem que o meu pai guardou da família biológica dele foi isso. Foi essa. Ele entrando na cabine de um caminhãozinho de um homem que ele nunca tinha visto, que ia levá-lo para um lugar que ele não tinha a menor noção, ele chorando, desesperado, dando tchau para a mãe e para os irmãos, trocado por 20 quilos de comida. A mãe e os irmãos chorando, desesperados, dando tchau para ele. E ele nunca mais os viu novamente. Este caixeiro viajante levou meu pai para Natal, no Rio Grande do Norte. Naquela época conseguiu registrar como filho legítimo. Deu amor, deu casa, deu carinho, deu estudo, deu grana, deu tudo. Mas a dor do abandono nunca mais largou a alma do meu pai. Ele começa a beber compulsivamente aos 25 anos e por volta dos 30 anos de idade ele já era alcoólatra. E o alcoolismo o levou a uma depressão. Percebe? Quando eu falava no início que são vários fatores, né? E ao me contar esta história, a minha avó me deu a chave para eu entender o suicídio dele. No caso do meu pai, ele só tinha um jeito de tirar a vida dele. Era se jogando debaixo de um outro caminhão. Porque ele tinha sido abandonado lá naquele caminhãozinho de 1932. Eu gosto de contar essa história do suicídio do meu pai, porque eu penso que ela é um exemplo claro daquele conceito que eu disse do Schneidman. O suicida não quer matar a sua vida, mas ele quer matar a sua dor. Meu pai tentou afogar o abandono com álcool e não conseguiu. E aí eu digo para vocês, gente, olha, por trás de todo alcoólatra, por trás de toda pessoa dependente química, tem uma pessoa humana com uma história de dor. E ao me contar essa história, a minha avó adotiva me deu a chave para eu entender o suicídio dele. Meu pai teve dor e abandono. Ele só pôde dar para mim e para minha mãe dor e abandono, porque ninguém dá aquilo que não tem. A minha avó me deu a chave para eu entender o alcoolismo dele e me deu a chave para eu entender o próprio suicídio dele. Né? Então, isso precisa ficar claro. Se isso ficar claro, eu acho que vale a live. O suicida não quer tirar sua vida. Ele não quer matar sua vida, ele quer matar a sua dor de alma, que ele não sabe mais o que faz com ela. Suicídio pode ser prevenido? Pode. Se a gente for capaz de identificar a dor de alma da pessoa e encaminhá-la para algum tipo de tratamento, a gente minimiza o risco da pessoa se matar.
A minha avó biológica parece uma mulher muito cruel, não parece? Pô, trocar um filho por 20 quilos de comida? Que mãe má! Não era não, não é não. Era uma situação de desespero, de morrer de fome. Pegar o meu pai, o caçula, e provavelmente o primeiro a morrer vítima da fome, pegar aquele mais frágil e dar para aquele homem rico, foi a estratégia que aquela mãe, naquela situação de desespero, encontrou para tentar salvar a vida dele. Pegar 20 quilos de comida, alimentar a ela e aos outros 5 irmãos do meu pai, que tinham sei lá quantos quilômetros a pé até chegar na cidade, foi a estratégia que aquela mãe, naquela situação desesperadora, encontrou para tentar salvar a vida dela e de todos os seus filhos. Só que meu pai não teve tempo de elaborar, não tinha terapia na época, enfim, meu pai ficou com a dor do abandono. Por isso que a gente pode falar em prevenção de suicídio. Se a gente for capaz de identificar a dor da pessoa, se a gente for capaz de ajudar a pessoa a buscar ajuda profissional, psicólogo, psiquiatra, o serviço do CAPS, né? Os serviços do CAPS, dos Centros de Assistência Psicossocial, as prefeituras normalmente têm, enfim, é um programa do SUS, a gente minimiza a chance da pessoa tirar a vida dela e a lidar com a sua dor. Para ir terminando, né? Eu tenho 8 minutos ainda, mas já para ir terminando, porque o assunto é longo, daria uma live de 3 horas e 45, fiquem tranquilos, porque isso não vai acontecer. Para ir terminando, o que a gente deve fazer para prevenir suicídio? Primeira coisa, avaliar os riscos. Como o suicídio é um assunto muito tabu, a gente acha que assim, tem um tabu que diz, quem quer se matar não fala nada, quem quer se matar, se mata mesmo. A pessoa que fala que vai se matar, não vai se matar. Isso é tabu, isso é mentira, isso não é verdade. A maioria das pessoas que atenta contra a própria vida dá sinais. Sinais. Primeiro, sinais de fala. Então, fiquem atentos com pessoas próximas de vocês. A pessoa dá sinais de falas. Fala diretas, frases diretas. Eu quero morrer, eu vou me matar, eu não aguento mais isso. A pessoa está dizendo diretamente que ela está em dor emocional. Frases diretas. 2, frases indiretas. Meu pai dizia para os meus tios, eu estou pensando em fazer uma grande besteira. Mas ninguém deu bola para o que o meu pai falava. Quem é que dá bola para o que pinguço fala? Mas meu pai falava para os meus tios, eu estou pensando em fazer uma grande besteira. Então, frases como, eu estou pensando em fazer uma grande besteira, quando você voltar, eu não vou estar mais aqui, se isso acontecer de novo, eu acabo com tudo. Então, a pessoa está dizendo que ela está em dor emocional. Então, falas diretas e indiretas, associadas com mudanças comportamentais, mudanças de comportamento. Então, às vezes a pessoa é que nem eu, assim, né? Filho de nordestino, falo alto, sou brincalhão e tal, né? Extrovertido. Daqui a pouco a pessoa se fecha. Opa, mudou o comportamento. Às vezes a pessoa, ela é extremamente tranquila, light, de boa. Daqui a pouco ela começa a ficar agressiva, né? Mudança de comportamento. Mudanças de padrões de sono, mudanças de padrões de alimentação. Então, mudanças de comportamento
associados com falas, liga o farol amarelo, porque a pessoa pode estar em risco de suicídio. É a hora de chegar, de chamar a pessoa e conversar. E perguntar. Não tenha medo de perguntar. Você está pensando em se matar? Você está pensando em tirar a sua vida? Perguntar não induz ao suicídio. Este é outro tabu que a gente precisa tirar. Perguntar não induz. Porque a gente já viu que o suicídio é um processo que vai se instalando. Perguntar pode te ajudar a identificar em que fase do processo a pessoa está. A pessoa pode dizer para você, virar para você e dizer, ó, eu penso sim, aliás, não estou só pensando, não. Eu penso em me enforcar. Ou seja, ao falar isso, você identifica que a pessoa já está planejando. Então, perguntar ajuda a você identificar em que estágio a pessoa está. E aí, a segunda atitude. Então, a primeira atitude, avaliar risco. Segunda atitude, ouvir. Ouvir a pessoa. Ouvir a pessoa com carinho, com amor, com empatia, sem julgar, sem condenar, sem despejar discursos. Você imagina que a pessoa está falando para você que ela está mal, que ela tá pensando em se matar, e você faz... Pronto. Você cortou, né? Você, sem querer, julgou a dor do outro. A pessoa não fala mais nada da dor dela, ela fecha. E aí eu brinco, né? Pior se você disser, né? Tá credo, tá amarrado em nome de Jesus. Pronto. Né? Ouça com carinho, ouça com atenção, ouça com empatia, sem julgar, sem condenar. Seja capaz de acolher a dor do outro. Dor não se compara. Você está pensando em se matar por causa disso? Para a gente que está fora, pode parecer uma bobagem. Você está pensando em se matar por causa disso? Porque sua mãe te trocou por 20 quilos de comida, mas olha esse homem rico que acolheu você, que te deu casa, que te deu estudo, que te deu amor, que te deu tudo. Dor não se compara. Nunca julgue a dor do outro. Mas, ao contrário, seja capaz de acolher a dor do outro. Terceiro passo, conduzir a pessoa, ajudar a pessoa a decidir a buscar ajuda. E conduzir a pessoa para um serviço de saúde mental, né? Ou para terapia com um psicólogo. Eu normalmente oriento que busque primeiro o psicólogo, para que o psicólogo ou a psicóloga possa fazer. Aliás, hoje é dia 27, né? Hoje é dia do psicólogo, inclusive, né? Hoje é dia 27, dia do psicólogo hoje. Se tiver algum psicólogo ou psicóloga assistindo a nossa live, parabéns pelo belíssimo trabalho que vocês fazem de cuidar da saúde mental de todos nós que somos seus pacientes. Eu costumo dizer que é importante encaminhar para o psicólogo, porque aí o psicólogo pode fazer uma análise e identificar se só a terapia dá conta daquela dor, ou vai precisar encaminhar para o psiquiatra e talvez entrar com uma medicação também como suporte, enfim. Então a ideia é essa, quer dizer, a ideia é, o terceiro passo, é tentar conduzir a pessoa a buscar ajuda. Então, avaliar os riscos, ficar atentos a falas diretas e indiretas e a mudanças comportamentais, ouvir a pessoa com atenção, com carinho, com amor, com respeito, e buscar encaminhá-la, cuidar dela, buscar encaminhá-la a um profissional de saúde mental. Eu termino dando o exemplo que na prevenção do suicídio, essas três atitudes, a gente pode traduzir para as atitudes do samaritano da parábola de Lucas, que nós trabalhamos este ano na campanha da fraternidade. O sacerdote passa, vê o homem caído e passa pelo outro lado. O levita passa,
olha, passa do outro lado. O samaritano olha o homem caído e vê o homem caído. Avalia os riscos. Ver a dor do outro. Segunda atitude, o samaritano acolhe a dor do outro. Ele não liga para o SAMU. O SAMU aí de Jerusalém, tem um cara caído aqui na estrada que vai para Jericó, ele está todo frito, viu? Eu estou seguindo viagem, vocês cuidam dele. Ele fica com o caído pelo caminho. Passa óleo, passa vinho nas feridas, ouve, acolhe a dor do outro. E o terceiro passo, ele pega o caído, né? E cuida. Bota no carro dele. Eu não sei a marca do carro, não sei se era jegue, não sei se era cavalo, não sei se era pônei, mas ele pega o caído pelo caminho e ele conduz, né? Conduzir. Terceira etapa da terceira atitude do processo de prevenção ao suicídio. Ele conduz, né, até a estalagem e cuida do outro. Então, eu acho que eu termino, abrindo espaço para vocês, para as perguntas, termino com isso. Prevenção de suicídio a gente faz, não esqueçam a parábola do samaritano. Vendo e avaliando os riscos, ouvindo o outro, acolhendo, cuidando das dores do outro. Terceiro, ajudando o outro a se cuidar. Obrigado por vocês terem me ouvido até aqui. Bora para as perguntas, Zé. Olha, padre, eu vou falar para o senhor. Eu já assisti essa live 2 vezes e a palestra mais 2 aqui em Amparo. E cada vez eu vejo ela de uma forma diferente. É sensacional. Não vale, você é meu amigo. Gente, eu paguei 150 mil reais para ele falar isso na live. Isso é combinado. Obrigado, viu, Zé? Obrigado. Padre, tem uma pergunta do nosso diácono aqui. Ele pergunta assim, existem dados sobre qual a classe social que ocorre mais suicídio? O suicídio acontece em todas as classes sociais. Suicídio, não existe uma classe onde ele aconteça mais. Suicídio acontece em todas as classes sociais, em todas as pessoas, em todas as religiões, em todas as idades. O suicídio, ele é um fenômeno que atinge toda a população. Ok. Tem uma... Só para dizer uma coisa. No Brasil, só para complementar a resposta do diácono, no Brasil, os números de suicídio crescem em 2 faixas de idade, entre adolescentes e jovens, 15 a 29 anos, e entre idosos. No Brasil, os números crescem mais nessas 2 faixas etárias, adolescentes e jovens e idosos. Ok. Tem um Paulo Moregola, está mandando para o senhor. Padre Lício desenvolve... O Paulo está vendo a live? Que bom! O Paulo, um abraço grande, querido. O Paulo Moregola, ele é o editor o diretor das edições Loyola, que bom. Que produziu lá os meus livros, enfim. Que bom. Paulo, abraço grande, obrigado. Tem uma pergunta depois disso aí, pai. Fala. Depois tem... o Paulo também está falando para o senhor comentar e foram deixados para trás. É o livro do senhor, né? É, isso. Eu ia falar no final, mas beleza. Pois é, eu escrevi um livro, né? Eu já disse que eu escrevi 3 livros, 2 em coautoria com a doutora Karina Fukumitsu, mas o meu primeiro livro exatamente fala sobre... Eu conto toda essa história do suicídio do meu pai, em detalhes, enfim. O livro chama-se E Foram Deixados para Trás. Anota aí. E Foram Deixados para Trás.
uma reflexão sobre o fenômeno do suicídio. E foram deixados para trás uma reflexão sobre o fenômeno do suicídio. Ah, Padre Lício, onde é que eu compro esse livro? Entra no site das Edições Loyola, www.loyola.com.br. Digita lá o Padre Lício, o nome do autor, ou o livro E Foram Deixados para Trás, e você pode adquirir o livro. Ok. Obrigado, Paulo, pela lembrança. Aí tem também que o diácono comentando também, né? Precisamos olhar com carinho para o outro. Extremamente importante, né? Eu acho que sim. Eu acho que esse acolher-nos uns aos outros é fundamental, né? Aliás, o Papa Francisco insiste muito nisso, né? Na ternura, na misericórdia, no acolhimento, na fraternidade, na solidariedade, né? Para a gente vencer toda essa sociedade, digamos assim, ou essa nossa cultura egoísta, enfim, precisamos, sim, e sobretudo nós cristãos, discípulos e discípulas de Jesus, precisamos desenvolver mais uma cultura de acolhida, uma cultura de empatia uns pelos outros. Depois tem a Elaine Teixeira Cancian. Deus abençoe, Padre Lício. Obrigado, Elaine. Para você também. Obrigado por defender a vida das pessoas. Depois tem a Luciana Oréfico Pinheiro. Ela fala assim, muito obrigado pela partilha e orientação. Algum serviço de prevenção aos suicidas, algo como a pastoral da escuta, e caso realmente aconteça, alguma acolhida aos familiares? Obrigado. Olha, primeiro, a minha primeira dica, se você conhecer alguém que está pensando em suicídio, ou você mesmo está precisando desabafar, ligue 188, de qualquer lugar do Brasil. 188, é o telefone do CVV, o Centro de Valorização da Vida. Você vai ser atendido por um voluntário que vai lhe ouvir. Ou você pode entrar no site do CVV, www.cvv.org.br, e aí você também pode ser atendido por chat, né? Você pode teclar com um voluntário. Esse é a primeira dica. Segunda dica, o próprio CVV tem no site do CVV, o CVV tem grupos de apoio de sobreviventes de suicídio, as famílias que, como a minha, perdeu entes queridos por suicídio, né? Em vários lugares o CVV tem, chama-se GASS, G-A-E-S, G-A-S-S, GASS. Lá no site do CVV você encontra. Se você fizer uma pesquisa no Google, você também encontra grupos de apoio a famílias enlutadas por suicídio. Você vai encontrar pelo Brasil inteiro vários grupos que se reúnem de apoio aos familiares. Ok. Depois tem a Elaine de novo Cancian perguntando, já ouvi dizer que quem fala que vai se matar não tem coragem, isso é verdade? Quem fala... não, isso é tabu. Quem fala que vai se matar está comunicando que está em dor emocional. Então, essa dor que precisa ser olhada e cuidada, porque essa dor não cuidada, não tratada, associada a outros fatores, no caso do meu pai, como eu falei, o alcoolismo e a depressão, que levam ao suicídio. Então, as pessoas que falam, normalmente, a grande maioria, atenta ou está em comportamento suicida. O Ricardo
Pupo Nogueira Simões comentou aquilo que o senhor falou. O suicídio vem crescendo muito entre crianças e adolescentes. É, isso mesmo. Os números mais crescem em crianças e em adolescentes, crianças, adolescentes e jovens. Como eu disse, é a segunda causa de mortes nessa faixa de idade. E aí as causas eu já falei um pouco também na live. E no livro, no E Foram Deixados para Trás, também tem isso mais detalhado, as causas do suicídio de crianças e adolescentes. Vocês podem ter melhores informações também no livro. Tem a Tânia Cortez, padre, ela é do subregional aqui da nossa Campinas. Tem uma amiga que o filho tentou suicídio 2 vezes. Aproximamos nossos filhos para mudar a rotina. Isso pode ajudar além do tratamento médico? Claro, Tânia, obrigado pela sua pergunta. Isso é importantíssimo, porque quando a gente está com dor e dor de alma, a gente quer colo, a gente quer carinho, a gente quer afeto, a gente quer ser amado, compreendido, acolhido. Portanto, todas as ações que a gente puder fazer neste sentido reforçam e potencializam o tratamento. Eu conto brevemente uma historinha. Um jovem do meu grupo de jovens está em comportamento suicida e na fase de pensamentos. Ele diz para mim, Padre Lício, eu penso em me matar todos os dias. Ele tem 23 anos de idade. E eu estou acompanhando ele pelo WhatsApp. E estou presencialmente tendo encontros com ele, porque ele é paroquiano meu. E aí eu usei essa estratégia, a mesma que você está falando, Tânia. E eu, sem que ele soubesse, pedi para o pessoal do grupo de jovens da paróquia começar a mandar mensagem para ele, começar a estar próximo dele e tal. E eu sabia que ele estava muito afim de uma menina. E aí ele estava naquela, falo, não falo, né? Aquela coisa meio de adolescente. Falei para ele, você vai fazer o seguinte, cara, você não vai falar nada para ela. Ela está afim de você? Ela me mandou um zap dizendo que ela me ama. Ótimo. Sabe o que você vai fazer? Você vai na casa dos pais dela, você não fala nada para ela, vai na casa dos pais dela e pede autorização dos pais dela para namorar. Eu conheço o casal, é tudo paroquiano meu. Bingo! Ele fez o que eu orientei, e não foi porque eu orientei, mas assim, ele começou a namorar, né, a menina, com a bênção do pai e da mãe da menina, enfim, ele está fazendo terapia, ele está tomando medicação psiquiátrica, mas todo esse suporte afetivo e emocional, e agora namorando. Ontem ele me mandou uma mensagem, Padre Lício, ela está me ensinando o que é o amor. Aí eu falei, nossa, que legal. Aí ele me respondeu assim, estou redescobrindo o sentido de viver. Então é isso, acho que todas as ações que a gente puder fazer para que a pessoa em dor emocional, ela seja acolhida, ela seja amada, ela seja compreendida, isso potencializa os efeitos do tratamento e a gente faz de verdade prevenção, a gente diminui o risco da pessoa tirar a própria vida e matar a sua dor. Abraço, Tânia. Tânia, a gente tem boa participação na pastoral. A Viviane Manara, padre, perguntou, o senhor percebeu o aumento do suicídio devido à pandemia? Eu escrevi, inclusive, um artigo sobre isso para o Mensageiro do Coração de Jesus. Eu também sou articulista daquela revista Mensageiro do Coração de Jesus, que é distribuída pelas edições Loyola e que é distribuída nos grupos de apostolado da oração do Brasil inteiro. Eu escrevi um dos artigos que eu escrevi para o Mensageiro, eu falava sobre isso. Percebo, sim, há muita gente
que não está dando conta, porque todos nós fomos impactados pela pandemia, e tem muita gente que entrou em comportamento suicida e pensa em suicídio porque ou está preso em casa, ou não pode sair, ou teve a vida radicalmente mudada, e aí as emoções, a frustração, a decepção, a raiva, enfim, uma série de emoções não elaboradas estão provocando essa dor. Percebo, e há estudos já feitos, alguns estudos feitos tanto pela Unicamp, a Faculdade de Psiquiatria da Unicamp, o Dr. Neuri Botega acabou de publicar um estudo sobre isso. Então, já há relatos, estudos científicos apontando que, por conta da pandemia, de fato, há um aumento tanto de pensamentos como de tentativas de suicídio. Ok. O Fernando Henrique Caff, padre, comenta que o trabalho do senhor é muito lindo, gratidão pelo trabalho. Obrigado. É uma alegria ver a nossa igreja atuando com tanto carinho pela vida humana. Obrigado, Fernando. Eu acho que assim, eu acho que a gente já faz muita coisa, mas eu acho que a gente pode evoluir mais. Eu acho que a gente pode dar passos. De fato, construir uma verdadeira pastoral de escuta nas nossas paróquias. Quer dizer, todas as nossas paróquias, ou a grande maioria das nossas paróquias, sempre tem 1 ou 2 psicólogos. Então, sabe, eu acho que a gente podia convidar esses 2 psicólogos, chamar o pessoal da pastoral familiar, chamar o pessoal da pastoral da acolhida, porque tem muita gente que acha que a pastoral da acolhida é ficar distribuindo folheto na porta da missa, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Pegar este pessoal, pegar alguns ministros que visitam os doentes, e ter uma boa formação, talvez com os psicólogos e tal, e aí, com a ajuda talvez do padre, do pároco e tal, da gente formar grupos onde, junto da secretaria paroquial, pessoas que possam estar lá à disposição para, se chegar alguém, poder ouvir. E às vezes, e eu já vivi essa experiência como padre muitas vezes, às vezes a pessoa vem, ela fala, bota tudo para fora. E às vezes você não fala uma palavra, você diz assim, nossa, vou rezar por você. Aí a pessoa vira para você, eu já vivi isso, a pessoa vira para você e diz, nossa, padre, a nossa conversa foi tão boa, eu saio daqui tão aliviado. E eu, na verdade, tinha dito 1 ou 2 frases. E a pessoa... Porque o falar é importante. Porque o falar, o botar para fora, alivia. E não só alivia, como faz a gente tomar consciência, faz a gente refletir e tornar consciente aquilo que a gente está sentindo. Dá um exemplo bem curto. Uma coisa é você estar com você mesmo e dizer, olha, eu estou com raiva do Zé. Porque o Zé me convidou para essa live hoje. Bandido, desgraçado, tá frio aqui em São Paulo, que eu estou dormindo. Né? E tá me remoendo aqui. Aí encontro com o Zé, oi Zé, bem, Zé, olha, você tá penteado, seu penteado hoje tá bonito. Você viu? Enfim, né? Tem muita gente assim, viu, padre? Não, pois é. Agora, se eu chego para alguém e digo, eu tô morrendo de raiva do Zé, você percebe? Eu não só descarrego, ponho para fora, mas ao falar, eu tomo consciência, talvez, de uma coisa, de um sentimento que estava dentro de mim e que eu, às vezes, nem estava muito consciente. Entendeu? Muito bom. A Luciane Oréfico Pinheiro, padre. Como posso fazer contato com o senhor, padre Lício? Integro a pastor da região de Santana, da Arquidiocese de São Paulo. Como é que ela chama? Falar com ele sobre o Setembro Amarelo. Como é que ela chama? Chama Luciana Oréfico Pinheiro. Eu vou lembrar.
Ó, eu dei 150 mil para o Zé, para lá, e 150 mil para a Luciana, para fazer essa pergunta no final, que era para fazer o merchan. Vocês já perceberam, né? O Zé já me conhece, por isso que eu falei que eu sou muito brincalhão e tal. O dinheiro não veio. Ó, Luciana, é o seguinte, para todos vocês, como me acha? Primeiro pelo Instagram, @licio.vale. Depois tem o e-mail, abreviatura de padre, PE, Lício, uma palavra só, PE, Lício, @terra.com.br. Tem também o site, o meu site, uma palavra só, liciovale.com.br. Por esses canais você me acha, e eu aproveito para falar isso, né? Também eu tô aberto para dar palestra, para fazer live, se Deus quiser, quando a pandemia passar, estar presencialmente com vocês, enfim. Isso virou missão da minha vida. A luta pela vida, na preservação, né? E a preservação da vida através da prevenção ao suicídio e da pós-venção ao suicídio. O que é a pós-venção? É cuidar da dor das famílias que ficam, né? Isso virou missão de vida. Então, eu estou à disposição para palestra, para cursos, enfim, é só entrar em um desses contatos. Repetindo, Instagram, @licio.vale. Site, uma palavra só, liciovale.com.br. E-mail, PE-lício, abreviatura de padre, PE-lício, uma palavra só, @terra.com.br. Esqueci de um último, que talvez seja o mais fácil, eu ia esquecendo. Eu também tenho uma página no Facebook, Lício Vale. Então, também pelo Face vocês podem me achar. Obrigado, viu? Eu estou à disposição. Tem mais uma aqui, deixa eu ver. Gratidão, Padre Lício. Cadê? Me perdi aqui, Padre. Sim. A Eliane Teixeira, ela está perguntando, deixa eu esconder o outro aqui. A Eliane Teixeira, cadê ela? Cadê? Aqui. Eliane Teixeira. O suicida vai para o inferno? Obrigado. Obrigado por essa pergunta. Vocês se lembram, assim, aí eu vou ter que ter um tempinho para poder explicar isso. Porque, assim, a nossa doutrina, ela não mudou. Suicídio ainda é pecado. Ninguém pode atentar contra a própria vida. A vida é dom de Deus e só Ele pode tirar. Porém, a nossa doutrina, ela se abriu um pouco mais. Em que perspectiva? Eu vou explicar. Meu pai, eu esqueci de dizer, o meu pai morreu por suicídio em 1970. Então, logo no finalzinho do Concílio Vaticano II, que terminou em 65, né? Nós não tivemos direito de celebrar a missa no 7º dia do meu pai. Minha família não teve direito de celebrar a missa de mês do meu pai. Nós não tivemos direito de celebrar a missa de ano do meu pai, porque a igreja dizia naquela época que quem se matava ia direto para o inferno. Por quê? Porque tinha pecado contra o 5º mandamento. Não matar é não matar o outro, nem matar a si mesmo. E isso continua válido. Ninguém pode matar, né? Agora, o suicida, a pessoa que se mata, vai para o inferno?
Anote aí. Como é que ela chama? Elaine Teixeira Cristiano. Elaine, anote aí, vocês também. Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica fala sobre o fenômeno do suicídio nos números 2280 ao 2283. E o que mudou? Então, Catecismo da Igreja Católica, números 2280 ao 2283. O 2283 diz o seguinte, eu agora vou dizer o que diz o número 2283 do Catecismo. Não se deve desesperar da salvação das pessoas que tiram a própria vida. Ou seja, nós não podemos perder a esperança de salvação das pessoas que se mataram. Segue o Catecismo, abre aspas. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, dar-lhes ocasião de um arrependimento salutar. A Igreja reza pelas almas das pessoas que se mataram. Fecha aspas. Então, o que a Igreja diz? Hoje, ninguém pode se matar, né? De fato, é pecado, mas só Deus sabe, e só Deus conhece o fundo do coração. E lembra aquele conceito do Schneidman que eu falei, que era fundamental a gente guardar, porque aí a gente entender todo o fenômeno do suicídio? E é verdade, cientificamente comprovada, que a grande maioria das pessoas que atentam contra a própria vida, se elas não querem matar a sua vida, mas elas querem matar a sua dor de alma, porque não sabem mais o que faz com ela, elas não têm a intenção de pecar contra o 5º mandamento. Elas não têm a intenção de matar a própria vida. Elas veem na extinção da própria vida a extinção da sua dor. E se não há intenção, não há pecado. Porque só há pecado quando há intenção, né? Então é por aí que a Igreja vai hoje. E eu termino... Tem mais uma. Não, deixa eu só terminar essa daqui, e aí assim, aí o Zé faz a última. Elaine, eu gosto de contar essa historinha de São João Maria Vianney. São João Maria Vianney é o pároco dos padres, né? E ele é do século XIX, né? 1800, ele morreu em 1862. E ele estava em Ars, né? na paróquia dele, no confessionário, e aí assim, entra pela igreja de 1800, esse episódio que eu estou narrando é por volta de 1857, 58. 1857, 58. Entra pela igrejinha de Ars, uma paroquiana dele, aos berros. Padre, socorro, padre! Pelo amor de Deus, padre, socorro! Meu marido pulou na ponte do rio! Meu marido se matou! Padre, socorro! O cura d'Ars sai do confessionário, faz uma coisa impensável para um padre católico fazer naquela época. Ele abraça a mulher. Hoje, para nós, Elaine, isso é tranquilo, né? A gente abraça, a gente beija, homens, mulheres. Mas no século XIX, um padre católico abraçar uma mulher era um escândalo. O cura d'Ars, São João Maria Vianney, abraça a mulher. A doutrina católica daquela época dizia o quê? Que a alma do esposo dessa mulher estava onde? Estava no inferno. Santo Cura d'Ars, São João Maria Vianney abraça a mulher e diz para ela em 1857 esta frase, abre aspas: calma, filha, entre a ponte e o rio há a misericórdia de Deus. Esta é a nossa doutrina hoje. Que São João Maria Vianney, que já era santo,
em 1857, já sacou. É só um comentário do Fernando Henrique, aqui da Diocese de Amparo, padre. Ele fala que a comunidade católica Amor Fraterno, do qual ele é fundador aqui na Diocese de Amparo, atende as pessoas em oração, escuta muitas pessoas e direciona para, em conjunto com psicólogos, encaminha também para a confissão. São casos muito graves que já atendemos e temos muitos casos de recuperação maravilhosa. Esse trabalho é feito na cidade de Mojimirim, aqui em São Paulo. Ah, que legal! Parabéns, parabéns! Fala de novo aí o nome dele e tal, divulga, porque eu acho que isso é um trabalho importante. Está escrito aí embaixo, Fernando Henrique Caf, C-A-F. Comunidade Católica Amor e Fraterno. Então, ó, parabéns, Fernando. Fernando Henrique, parabéns pelo trabalho. É por aí mesmo, é por aí mesmo. Parabéns, é o que a gente, como católicos, e sobretudo como discípulas de Jesus, temos que fazer. Ver, ouvir, acolher e cuidar. Obrigado. E com isso daí, padre, a gente vai... A Luciana disse que vai fazer contato com o senhor amanhã. Ó, 50 mil é para mim, tá? Ó, 50-50, 50%. Então, queridos, vamos terminando a nossa live por aqui. O senhor faz uma oração de encerramento, padre, para a gente se despedir. Obrigado mais uma vez, obrigado a vocês da Pastoral Familiar da Diocese de Amparo pelo carinho, pelo convite. Me coloco mais uma vez à disposição. Podem entrar em contato comigo pelos canais que eu já dei. Eu estou à disposição, estou a serviço disso. Quero agradecer o convite e agradecer ao Senhor, agradecer a Ele, começar agradecendo mais esse dia que Ele nos deu a graça de vivermos nas nossas vidas. Agradecer ao Senhor as nossas famílias, agradecer a Ele o nosso trabalho evangelizador, renovar a Ele o nosso sim, no desejo de segui-lo, apesar das nossas fraquezas e dos nossos pecados. Pedir a Ele que nos dê uma noite tranquila, um sono restaurador, para que amanhã, alegres na certeza da ressurreição, nós possamos anunciá-lo durante o dia de amanhã a todas as pessoas a quem nós encontrarmos pelo caminho. O Senhor esteja convosco. Ele está. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva o seu rosto para vós e vos dê a sua paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Zé, brigadíssimo. Obrigado, Diocese. Nós que agradecemos. Muito obrigado, Padre Lício. Pessoal, muito obrigado pela participação e até a próxima. Grande abraço. Fiquem com Deus.